Olá a todos, a mais uma transmissão e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, aprender inglês, aprender idiomas, se é uma questão fácil ou se é uma questão que é difícil, como nós podemos abordar essa questão de idiomas e nós vamos aqui conversar com uma pessoa que fez um aproveitamento desse período de quarentena para aprender. Vamos lá, eu vou colocar aqui o link para ela subir. Já está disponível o link, pode entrar. Daqui a alguns minutos nós vamos começar a nossa entrevista, mas nós vamos falar na maior parte em inglês, tá bom? Deixa eu tentar convidar ele aqui novamente. Beleza. Aí o link. Muito obrigado por todos que estão aí. Obrigado pela presença aí, Aurélio Stanque. Estevam conseguiu entrar? Beleza, vamos entrevistar então ele, que conseguiu aprender inglês aí durante a pandemia. Let's see. Yes. Hello, my friend. Good morning, good afternoon, and good night to everyone. Hello, my friend. It's a pleasure to receive you today in this interview. Let me close here the tab because it's have delay here. Yes. Hello, my friend. Good afternoon. Antes de tudo, eu vou dizer 3 coisas importantes, que o desafio é ele não pode falar nenhuma palavra em português, apesar de ser brasileiro. Ele vai se apresentar em inglês, e mesmo que eu tente falar em português com ele, ele não vai falar nenhuma palavra em português. E outra coisa, eu vou traduzir à medida que ele for falando, assim, uma coisa que for bastante importante, ou então eu posso depois disponibilizar a tradução no futuro. Então nós vamos conversar, a primeira pergunta para ele, ele vai responder em inglês. Se você aproveitou bem a quarentena para aprender inglês, o que você pode me falar? Well, what I can say is, on the beginning, I was seeking for a method to learn English because, as you know, in the beginning, I was looking for English course, and at that time, I remember that I had any money to start out. Then someone said to me, why not you start to watch out English contents on internet? Because nowadays all kind of English content is available. And he said I start with something I really like, such as music, such as movies is a subject that interests me the most. Then what I can say about the pandemic time is that was really the best so far opportunity to start to study English, because more free time. I know, when before the pandemic, I was on my school, my college, the fact, and the locomotion between traffic, stuff like this. I waste a lot of time during my daily. Then when I studied English on the pandemic, it was more like I have more free time to expand studying English. Then I think so far the pandemic brought me a lot of benefits to learn the language. And yes, and I think the best time that I get to learn English, really, and that's the most benefits that I get from the pandemic. Have more exposition on the language, like
entire day completely, then most part of the time listen to English, speaking English out, even on the beginning where I have no friends to start to speak. Um, that was my first process on the pandemic. Then that's how I learn. I still learn, in fact, contents, talk with friends from other countries. That's the most important, and this way I learn. But as you said, once, always we still learn language, no matter what. Always we have something new to learn. Muito bem, então ele falou basicamente que antes ele não tinha muito tempo para estudar, né? Então até ele tinha umas ocupações dele, e aí ele falou que quando veio a pandemia, ele começou a ter mais tempo para estudar inglês, ele aproveitou bem esse período, e aí ele, com as redes sociais, ele se conecta com as pessoas, né? Conversa com as pessoas de vários lugares do mundo, né? E aí em inglês ele consegue se comunicar com elas, e está sendo assim, está melhorando a cada dia, né? Agora eu vou falar um pouco em inglês, né, para mostrar também que ele entende quando eu falo, né? Well, we have to understand that there's so much material to watch in the internet, on the internet, and how can we select the best material to study? Well, as I said, the best material for you start out is with something you really like. For example, as I said, I love music. I love everything about music. Then that's the kind of material that I start out, because what happens is our brain have connections in that kind of content that you are used to in your native language. Then when you start out, watch out that content in your target language you have decided to learn, I think you develop more quickly than you start out with something you have no idea what it's about. For example, if I start watch something about uh, medicine contents, probably I would get lost. Yeah. Then what I recommend to everyone who wants to start out to learn a language is start to watch something they have interest the most. I think that's the point. Então, basicamente ele falou aí que para você estudar o inglês, por exemplo, ele escolheu aquilo com que ele mais se identificava, com que ele mais gostava. Tem muito material, então tem que ir naquilo que você mais gosta. Bem, how many words you can learn every single day, and if you have an average, or you don't care about the number exact of words per day? Well, I can say, sure, have a quantity of numbers which make you comfortable with the language. The fact, I think between 3,000 words, 2,000 words, something like that. But actually, I'm not used to count the numbers of words that I have been learning on the day. But I used to repeat that words out, words that is new. Like, for example, I watched some clip on the movie where I have 2, 3 words that I don't understand. I write down that words and I repeat them. I think the fact is important. If people learn 5 words, new words every day, that's amazing. The fact, the quantity really will appear with the time. It comes with the time because people start to understand more with the expand vocabulary. And I think the most important is people learn something. Like 5 words is enough every day. Really, five Então, words that you don't know. ele Like, falou que, apesar de ele não estabeleceu uma meta por dia de quantas palavras ele vai aprender, ele sugere que 5 palavras por dia já é uma boa média de palavras para começar, né? E aí a pessoa pode expandir.
Então, a próxima pergunta que eu vou fazer a ele sempre responde em inglês, eu pergunto em português, tá bom? Então, e o sotaque? O sotaque é importante para entender o idioma? So far, I can say the answer is not, because, as you know, people always have association like, I only will learn a language if I can speak like American people, if I can speak like a British people. But the truth is, as you know, there are a lot of accents. You have like Indonesian accent, which is kind of people I deal the most every single day. You have Nigerian people accent. You have the native accents such as British, American, Canadian, Australian, and etc. I think the accent is not important, because accent only shows that you are. It means that you speak another language. It means that you came from some place. Actually, I don't think the best is the people improve their accents first before they learn the language. My advice for who have a desire to improve their accent, learn the language first. Because after you have fluence on the language, which means you don't know 100% the language, but you have enough vocabulary to have a long conversation for hours, you can start to invest your time to improve your accent. But so far, that's not the most important point to learn a language. The fact to be communicable. Isso. Yes. Basicamente, o que ele falou foi que o sotaque ele é apenas uma prova de que você sabe outra língua, né? Então, com o tempo você pode melhorar o sotaque, aliás, você pode ir reduzindo, né, aquele sotaque, né? Então, existe alguém muito forte no sotaque, por exemplo, vou citar aqui que foi o Joel Santana, né? Ele virou um meme, mas aquilo ali, aquele sotaque dele muito forte, é um caso até que eu poderia dizer que, como uma pessoa adulta, ele tende a ter um sotaque mais forte, né, do que uma pessoa que já jovem, já vai melhorando com o tempo, né? E tem pessoas que aprendem inglês com rádio, né, usando o rádio. O que você acha desse caso, de pessoa que aprende inglês com rádio? Well, what I think about this source of radio is interesting, because the fact there are songs, and the songs is somehow way you can learn a language, acquire difficult. How can I say? You acquire more difficult vocabulary words, because we have like more poetry, more poems on the lyrics. Kind of English sometimes is not too much usual on a daily. Then radio also, you have the speakers, the fact who speak, who really introduce the TV show. I think it's important you acquire that too, because there are a lot of English difficult words. That's important. I think if you listen to radio, you are invest in good contents, because you have a lot of to learn. Contents. Yes, basically the radio broadcasts from BBC are very popular all over the world, and we have many examples of cases of success. People that really learned in language, listening radio stations, broadcasters, because it presents a good range of shows, programs, and they Exactly. can weather presentation, things like this, and it Yeah. offers opportunity for people. And shortwave radios are very old, very old stations,
And nowadays, these kind of stations are available in on the internet. I am not sure if it's still presented on radio, but I think it's possible to receive this kind of uh, broadcasts on radio. But Yes, yes, because I don't know, I don't have one radio here to test. I will not connect to show to the audience today, yeah, but I believe yeah. I nós think there are haveremos. applications. I A think there próxima, are applications which, yes, yes. Go ahead. não, pode completar o pensamento. Yeah, as I said, there are applications I think that have radio stations available. I use application, which is interesting. The name of application is a current, and you also can receive money from that application when you listen to the radios. It's interesting application that I have on my phone. And sometimes I play some radio stations there, and I listen randomly songs as well. And still have songs where I don't get everything what the singer are saying or no matter what. But what I can say is you can learn mostly about about you pick up vocabulary, as I said, poetry forms, which is interesting if you wanna speak kind of beautiful English. Let me say like this is a good source of contents. Really, music is still so far one of the best ways to learn. Yes, And how I can think we so. get books? I mean, how can we as students get books and for free or with affordable prices? Ele já volta, né? Apenas ele foi atender uma ligação. E o aplicativo que nós estamos usando é o StreamYard, tá? Esse aplicativo é muito bom porque ele permite a inclusão de pessoas, né? E aí já já ele volta. Então nós estávamos falando aqui sobre a questão idiomática, a questão de aprender, né? A um preço bem mais amigável, né? Um preço bem razoável. E aí eu perguntei a ele sobre o preço dos livros, onde encontrar, como encontrar livros a um preço bem acessível. Já já ele vai voltar para responder essa pergunta e até agora ele não falou nada de português, só falou inglês durante esse tempo todo que nós estivemos aqui. Eu falei, perguntei ele várias perguntas, fiz a ele várias perguntas em inglês e até agora eu não consegui fazer ele falar em português. Mas ele está atendendo a ligação e já já ele volta. Então, nós vamos perguntar a ele agora como memorizar palavras. Essa é uma das. I'm sorry, I had Ok. some troubles with my connection. The next question is how can we get affordable books, or how can we get books in English to study? And the question that you respond is also the second one is how to memorize a brand new word that you find uh, by chance reading. How your strategy Yes. to memorize. Yeah, good for questions. Let me for the first one. The affordable books or free books available on internet. I think the best way you get affordable books. Let's talk about the free books, which people are looking for the most. Well, all books that I get for free sources from WhatsApp groups. That's ever the best because I was in many WhatsApp groups of English language, and I saw people make available many books for free, interesting books
books about personal development, books about English. It's important to you learn about the language model structures, and I saw a lot of books about that. Well, affordable books, what I can say is we have online platforms, Amazon, Google. People can looking for books. People can search with best prices put on there with the filters because have a possibility you do this right. And about to read down to memorize new words when you are reading the book. Well, I think it's important always you write it down. The word is appear more often. The word which appears more often is the great secret. Don't pick up first the words which appear less. Pick up more which appears more. For example, they or I think or they should something like that. The words which appears the most. Later, you can pick up words which don't appear so much like that others more that appear more in the book. Yes. Yes, I agree. My strategy is much like this. If a word appears with a good frequency, I select this word and I try create a code with this, and I go visit uh, for example, a president of the United States, and I search for codes. Uh, Yes. I search for codes. Frequent words are often in these codes. And Nelson Mandela Interesting. codes, the Bruce Lee codes, every big uh, personality of the history uh, comes with special high level codes that you have to memorize every single day. And you can write in your book or maybe in your bedroom. You will see with a good frequency and memorize this. Então você pode pegar Yeah. uma frase de um político, uma pessoa da história, escrever ela. Essa é uma tática que eu uso muito. Aí eu já memorizo a ideia toda. Né? Por exemplo, se tiver a palavra desafio, coloco lá coach. Coach com a palavra desafio. Vai aparecer lá que alguém falou alguma coisa sobre a palavra desafio. Eu estou traduzindo, não é para ele, viu, gente? Estou traduzindo para vocês baterem o que ele falou com o que eu estou traduzindo agora para vocês. E ele falou que palavras com maior frequência são as palavras que vocês têm que pegar para memorizar primeiro, entendeu? Palavras que não são muito utilizadas, elas tendem, entendeu? Você não prioriza elas, prioriza aquelas que vai ser repetido muito mais vezes durante um texto, durante um diálogo normal. E aí você pega, seleciona elas para exercitar. Então, na reprise desse programa aqui, as pessoas vão ter a oportunidade de ver a tradução, né? E ele já volta, só foi atender uma ligação. E uma coisa muito importante sobre o som, me digam aí se o som está bom. Eu acredito que está ótimo o som por dois motivos. Eu já testei aqui localmente, antes de começar a transmissão, eu testei também. E eu percebi que não está tendo delay, ele está respondendo de primeira, entendendo o que eu estou falando. Quando eu falo inglês, quando eu falo português. Então o som está ótimo. Muito obrigado aí. Vamos ver. Here again. Well, Okay. Let's go ahead. Well, I wanna link about something you said, which is interesting. If people have interest to going more depthly, the average of the frequency of words in English, they can search that on Google. Type in which more words is common in English, something like that on Google. Will appear there a list of words which appears most. It's interesting people do that search if they are more interested to go in depth on that.
Exactly, my friend. You have to have in your mind, yes, I repeat, you have to have in your mind that every time you learn a language, a foreign language, Yeah. you are like saving money and making money also. Because here in Brazil, it's like you will spend about 10,000 reais to learn a language. It's the average you have to spend to take a course here, including, you know, all things, the snack Yeah. and the journey to the school and come back, everything that involves, maybe you will spend about 10,000 or 20,000 reais. É o preço que se paga para Yeah. você aprender inglês aqui. Se você for fazer de forma tradicional, 20 mil reais, de 10 mil a 20 mil reais, dependendo da escola. Então, toda vez que você aprender um idioma, você, na verdade, está economizando aproximadamente 7 mil reais ou 20 mil reais. Essa é a margem que você vai ter. Agora, a pergunta que eu vou fazer ele é o seguinte. Eu ainda não sei, vai surgir agora a pergunta, tá bom? É assim, o cérebro de uma pessoa que fala vários idiomas, ele é turbinado, é uma coisa muito louca. What's the how we can keep in touch with the language if we don't have a mate to share? What we have to do? Wow. What I can say is the fact it's about our own, you know. I can say we need to put ourselves, apply ourselves into going into the immersion, which means we cannot wait for the opportunities to speak the language. We need to looking for the opportunities. Like, I mean, if we don't have opportunity to uh, put ourselves immersion that we can find sources to make that immersion. Immersion doesn't mean you need to talk with someone every single day in English. Immersion means you listen, you make a lot of input on the language. I think, as I said, we have a lot of ways to complement. The first one is your devices. I think that's the best advice that I receive on. If you want to start to measure yourself seriously on the language, set your devices in English. That's a good source because there you put yourself on the language. I know many people feel scared because I would understand the menu from my phone. I will get lost or something like that. But that's the point. Set your computer in English, set your phone in English. You start to put the language, you start to open your ambience in the language. You know what I'm talking about. For us, it's a little bit more difficult because we live in a country where we need to speak Portuguese. Have no way we go out and speak English with someone, ask for help in English for someone, because only 2% of Brazilians are able, not able, are fluent in English, and I think at least 5% are able to speak some level of English. And I consider myself between this 5% people our age who can have some kind of knowledge on the language. Then we create our immersion. That's what I can say. Então ele falou que para que a gente possa ter contato com a língua, né? Como a gente faz se a gente não mora em outro país? Bem, a gente praticamente está conectado, né, pela internet, então praticamente não tem mais essa distância, né, de materiais. Ele falou que é só se cercar, se colocar dentro da imersão, né, colocar tudo em inglês, né. Se você colocar seu computador em inglês, fica tudo em inglês aqui, as coordenadas, né. Ele falou que ele está já entre os 5% que falam inglês, os 5% da população brasileira que fala inglês. E realmente,
Ele já está dentro desses 5% de 280 milhões de pessoas, ele faz parte desses 5% que falam inglês, né, fluente. Meus caros, é o seguinte, nós estamos encerrando aqui, né, mas aí nós vamos ter outras abordagens que nem essa. Eu só trouxe esse programa hoje aqui para mostrar que uma pessoa aprendeu inglês durante a pandemia. Então, fechamos o ano no positivo para algumas pessoas, porque algumas pessoas aproveitaram a pandemia para aprender inglês, entendeu? Ou seja, enquanto algumas pessoas estão querendo guardar dinheiro para fazer um intercâmbio, não podem, por quê? Porque estava tudo fechado, entendeu? Algumas pessoas aprenderam inglês e aqui nós estamos entrevistando uma. E essa entrevista vai ficar aí disponível, eu não vou botar ela no privado, não. Eu vou colocar ela disponível, né? E agora eu vou fazer outra pergunta a ele, só tem inglês, né? Eu vou criar agora essa pergunta, não sei qual é a pergunta. Vou criar agora, tá? É assim que eu faço. When we talk to someone that lives in the Middle East or Asia, it's easier than talk to American because the accents are different. What experience Well, you can tell me about this? well, Asian people, I think they have, first of all, a good accent, and they are very understandable. Asian people. The Middle East is little bit more difficult because, as you know, the tendency is people there speak Arabic. Then, as you know, Arabic is a language that is totally opposite from English. But which is interesting. That's the point. Interesting is, as you know, Asian people also have a lot of languages which is far from English. But if you pick up a country like Indonesia, for example, Indonesian language, which is the language I start to learn actually, there are some words and scenes with English. I can say to you, for example, trucky is truck, sadi, sad. Then Indonesian language have kind of words and scenes with English, and I can say Asian people are easy to understand. They have a good English. They have understandable English. Even they have their accent, which is I think the same. The Middle East people also are easy to understand. I repeat again. The point is our vocabulary, our understanding on the language. I saw many people like saying, give excuses like, oh, I cannot talk with Indian people because they have a difficult accent. I thought that when I was learning, but what I didn't notice it, that my vocabulary at that time was poor. Then actually I can say the accent no matter nowadays, no matter what the person came from. If you don't understand, it's okay. We need to be humble. Like we needed to admit, like, oh, I don't understand. Can you repeat, please? No one will loser. No one will be like loser if you don't understand a Russian people sometimes, because you can say that as a Brazilian too. Here in our country, we have a lot of accents, and sometimes we go to somewhere where we feel a little bit lost what people is saying because the accent is different. I feel that when I went to Minas Gerais on countryside. That's interesting. Yeah, an accent doesn't matter. Yes. É basicamente o que ele falou aí, que o sotaque lá do pessoal da Ásia, né? Ele não é difícil de entender, né? Não é difícil de entender, tem um sotaque, né? Não é difícil de entender. E falou também do sotaque do Brasil, né? Que em alguns momentos é difícil de entender para nós, né? Então, para que nós possamos entender uma coisa, sotaque sempre vai ter, né? Dentro de um país grande. E o inglês também, como ele tem várias regiões, ele também tem vários sotaques. Tá ok. Muito bem. Eu acho que já tá bom. Então vamos aguardar uma próxima vez para a gente conversar mais.
vamos deixar algumas fichas para a próxima entrevista. Então, muito obrigado. Nós vamos incentivar as pessoas que não. Oh, my friend, London Road, let's see. Yes, thank you for coming, friend. He understands English, he speaks English, and it's a good visit. He lives in London, and is friends of mine. How Oh, are you, nice. my friend? London Roads. I miss you a lot because I know you are busy, but you have to continue your work. I know that you can do this. I miss a lot your videos about streets of London, and you have to continue your job. Ele está escutando lá, que ele mora em Londres. Nice. Ele mora em Londres That's já. nice. Olha, aqui Must tem aqui, ó, welcome my friend here. Alan. Alan. Nice to meet you. Margarida, Most welcome here. entendeu? Ok, muito obrigado aí, ó, pelas pessoas que vieram. Agora não dá pra gente desligar agora, porque apareceu gente agora. Então, vamos desligar agora. Yeah. Não, bem, eu até agora eu estive entrevistando ele aqui sobre o fato de ele ter aprendido inglês durante a pandemia, entendeu? Então ele aprendeu inglês e durante esse tempo todinho aqui, ó, nós estamos há meia hora falando inglês aqui. Tento fazer ele falar português, mas ele não fala, entendeu? Ele acaba falando sempre inglês, porque esse é o nosso desafio, né? Tá ok, meus caros? Então por isso que ele só falou em inglês aqui. We have a friend here from England. He lives in the capital. Whoa. Welcome. It's nice. We have a native speaker here. I have a question before we go. Do you think it's possible for a native Chinese, an old guy, learn Portuguese? Yes, Portuguese, and no accent. What do you think about it? I have my personal answer, but I will wait here and answer that. Será que an older Chinese speak Portuguese without accent? If a Chinese decide to learn Portuguese, he's older, can he speak without accent? I believe not, because they say that with the most important thing to have English, a pattern bridge English, is learn a language with till 12 years old. You still eliminate the accent of your native nationality. So it's impossible for adults to learn a language and do not have some accent. Yes. So the researchers demonstrate that with a good frequency, that the younger you learn a language, the less accent you will demonstrate. Exactly. But okay, this kind of accent is something that for me is not important. We discussed it before. It's just to bring the subject again. But you see that the Chinese people come here and they live here and they speak some Portuguese, they sell things, they live their lives, and they succeed here. You never see a poor Chinese in the streets asking for money, or a beggar, Chinese beggar. You never see this, because the culture has that they will come here and develop their trade, their business, and so on. So, they ask
they ask why Brazilians aren't have no money, because here is an entrepreneur country. Here has a lot of opportunities to people build their own business. Then they ask many times why Brazilians are poor. They don't understand our condition here. And the point is, I think, is really about this education. We are used to the education such as get a job, a 9 to 5 job, and always having difficulties to pay your own bills, always live a difficult situation, and always living about dreams, dreams, dreams. I hope someday I can afford a house, afford my dream car, but always dream because people don't have that kind of mindset. I can do my own opportunities, and that's what they think about success in life. We can create our own opportunities. We don't need to wait for someone give to us an opportunity. We make our own opportunity. And here we are entrepreneurs. We have that mindset, which is important. Ok, meu caro, eu vou encerrar a transmissão, porque em breve nós vamos fazer mais dessas, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu quero. Depois eu vou fixar o arroba. Eu acredito que eu vou fixar o arroba, depois vocês vão conhecer nosso amigo aqui entrevistado, tá bom? Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, com certeza ele vai fazer alguma coisa lá de inglês, né, no futuro, então você já segue ele no Instagram também, tá bom? No Instagram é esse nome aí, tá bom? Arroba BULE. Significa o quê? Deixa ele me falar em inglês, aí eu vou tentar falar para vocês aí. Fala em inglês, que eu vou traduzir para Well, eles. Bully quer dizer... Bule in conception in Indonesia means foreigner, more like Western people, people from the Western. I think they consider more like Western people than foreigner. But I think the mainly of bully is Western people. That's why I put that name, because they kind of like this, and some Indonesian friends call me bully, guys, and Ok. some kind of kindness. Então, Bully é o nome do canal dele. Ele escolheu esse nome porque é assim que os indonésios chamam pessoas que moram aqui, nessa parte do mundo. Nós somos os ocidentais. Então, eu acredito que seria mais ou menos a tradução ocidental, é isso? É isso? Yeah. Então seria isso, né? A tradução seria ocidental. Então, estrangeiros que moram aqui recebem essa designação, Bully. Entendeu? Então, como é que o indonésio olha para a gente? Assim, Bully. Ele cria conteúdos nessa língua, tá bom? Aí, então, ele já está falando outra língua, gente. Aqui já entra em outra coisa aqui, mas aí é que tá. Se ele já aprendeu inglês e está aprendendo agora o indonésio, isso significa que quanto mais línguas você sabe, mais fácil fica de aprender outra e outra e outra e outra. E o indonésio, eu descobri recentemente que ele é muito mais fácil que o inglês. Então, por isso que ele está enveredando por mais essa parte aí. Então, vou agradecer a todo mundo que esteve por aqui, tá bom? Pessoas aí simples, pessoas que são humildes. No domingo, uma hora dessa, eu vim aqui na minha live, ó. Realmente, eu fico até muito feliz, né? Muito obrigado. Então, essa live vai ficar disponibilizada. Eu agradeço a todos. Eu me despeço do entrevistado, entendeu? Vamos esperar a chegada de mais microfone aí profissional para fazer mais entrevista dessa daí. Quem sabe um dia a gente faz aí um microfone aí aqueles microfones de podcast, né? Muito obrigado. Eu vou encerrar a live, né? Aí fala aí as suas últimas considerações, aí vou encerrar, viu? Ele vai encerrar aí. Well, all my friends, I want to say to you, you are able to learn anything you want, many languages, because mainly English, because English, most part of the contents we have on internet is in English. You can do that and put this as your goal.
on 2022 because you don't will regret. You will develop yourself, learn English, have a lot of advantages. Don't give up, keep going. If you are already learning English, if it's difficult to understand, don't worry. Someday you will. Okay? Keep Tá bom, going. muito obrigado aí, até a próxima, hein? Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado. Encerrando a live. Muito obrigado